Os fatos narrados aqui são experiências vividas pelas pessoas que nos enviou a história. Não cabe a nós, do canal, dizer se os fatos são reais ou ficção. Relato: Lobisomem de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Olá a todos. Gostaria de compartilhar com todos a experiência que tive com uma criatura, ocorrido comigo no ano de 1994, na cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Mais precisamente, no bairro Campestre, na antiga avenida, conhecida hoje como Avenida João de Cesaro. Mas antes de qualquer coisa, queria deixar claro que eu era uma pessoa bastante cética quanto ao assunto do sobrenatural. Acreditava que 99% das histórias eram lendas, e o restante ainda sem explicação. Pois bem, vamos ao relato. Eu morava na época, exatamente, embaixo dos fios de alta tensão das torres de eletricidade. Era uma área de invasão, e as casinhas eram de madeira, com os banheiros, feito do lado de fora das casas. Era o ano da Copa, e isso aconteceu logo depois que o campeonato mundial havia acabado. Tudo corria normalmente, e os dias foram se passando, até que se espalhou um boato que as pessoas estavam vendo uma criatura estranha no bairro onde morava. Uma certa noite, não me lembro do horário, começou uma bagunça com a cachorrada na rua. Não dei muita importância para isso, imaginava que fosse por causa de algum animal que eles estavam perseguindo, ou até mesmo alguma cadela no cio. Então logo começaram as conversas, que as pessoas começaram a ver uma criatura, feito um cachorro grande e negro, ao chegar do trabalho à noite, vagando. E logo um vizinho chamado Seu José, que era um sargento aposentado, disse que iria matar a criatura a tiros, se topasse de frente com ela. Mas como eu era cético, não dava importância para esse tipo de conversa. Até que, em uma certa madrugada, acordei passando mal, e precisei usar o banheiro. E como já havia dito, que ele ficava no quintal do lado de fora de nossa casa, ao terminar de usar fiz a higiene necessária, e comecei a retornar para rumo de casa. Dali em diante começou o meu pesadelo. Eu comecei a escutar um galope, semelhante a um potro correndo pela rua, que não era asfaltada, e a cachorrada, correndo atrás latindo, querendo pegar que estava correndo. Nosso terreno era todo cercado de ripas, e percebi que nosso portão estava entreaberto, e resolvi ir ao portão, para matar minha curiosidade e olhar, que estava fugindo dos cachorros que eu julgava ser um potro. Mas no meio do trajeto, eu vi do que se tratava. Me arrepiei todo. Aquilo não era o que eu imaginava. Era um lobisomem, e estava correndo da cachorrada, com ampla vantagem de distância, e vindo na direção do portão de casa. Imaginei que ele queria entrar no nosso quintal, para se esconder ou fugir dos cachorros. Então fui caminhando de até o portão, sem fazer barulho para não chamar a atenção, e poder fechar sem ser visto. Eu caminhando, e o lobisomem vindo correndo. E santo Deus, nós chegamos, juntos, e a criatura parou quase em cima de mim, com sua cara e meu rosto, se aproximaram 20 centímetros uma da outra, e fazendo ficar cara a cara. E então na mesma hora ele deu salto de lado, ganhando uma certa distância de mim, e deu o segundo salto. Ele sem esforço nenhum passou por cima da cerca do meu vizinho, e entrou por uma abertura que havia embaixo do assoalho da casa do vizinho, ficando lá, no escuro. Na hora, o choque foi tão grande, que eu não consegui gritar e nem correr. Fiquei sem reação, mas me deixando com uma mistura de medo e admiração. Foi tanto, que não conseguia sair do lugar para voltar para casa. Fiquei ali por alguns minutos, até que saí do transe e caminhei de volta, mas não consegui entrar, e resolvi ficar sentado na varanda, olhando fixamente para a casa do vizinho, onde a criatura entrou, para ver se ela ia sair novamente. E nada. O que eu achei curioso foi: onde o lobisomem entrou, a casa era do Seu José, o sargento aposentado que disse que mataria o bicho à bala, se topasse com ele de frente. Então as horas, e a noite foi passando, minha curiosidade era maior que meu medo, eu fui ficando para ver o que iria acontecer, mas logo a manhã chegou, o sol nasceu e nada do lobisomem sair, ou a pessoa que se transformava. Como a curiosidade ainda era grande demais, eu me levantei. Fui, caminhando até a cerca, e tirei uma tábua da divisa do nosso quintal, e entrei no do vizinho,
E quando eu olhei onde o lobisomem entrou, não tinha nada lá dentro. Ele tinha desaparecido. Não sei como, mas ele sumiu. Então dei conta que eu poderia estar na casa do próprio lobisomem. E que seu José era o ser, e que disse que meteria bala na criatura, só para disfarçar seu segredo macabro. Eu fiquei com a curiosidade maior ainda. Agora queria olhar direto nos olhos de seu José, para ver se existia familiaridade com os olhos dele e da criatura. Mas ao chegar próximo à casa, percebi pela janela que seu José entrou pro quarto, e logo em seguida entrou em outro, e não saiu mais de lá, e não deu para ver seus olhos, mas tudo indicava que ele era o próprio lobisomem. Hoje não vivo mais na região, mas pouco tempo encontrei numa rede social um antigo morador, que reside até hoje no local, e perguntei pelo seu José, e soube que o mesmo morreu de maneira trágica e estranha. Ele me disse que o mesmo estava dentro de casa, especificamente na cozinha, e do nada ele começou a falar coisas em voz alta, em uma língua estranha e sem nexo, e alguns da vizinhança ouviram que ele dizia. Logo em seguida, gritos dele. Ele morreu debaixo do fogão a lenha que estava aceso. Era um fogão do tipo calandra de ferro fundido, que o mesmo caiu sobre ele. Sua esposa e filha não conseguiram tirar o fogão por causa do peso e pelo calor extremo. Nisso começou a gritaria no quintal pedindo ajuda, e alguns vizinhos saíram em socorro e retiraram o fogão de cima dele, mas já era tarde. Ele estava morto. Eu fiquei muito impressionado com a história, porque eu me lembro que seu José era um velho, grande e forte. E mesmo assim ele se enfiou debaixo do fogão a lenha, que era baixinho. Infelizmente não sei se, após a morte dele, se criatura continuou aparecendo, pois não quis perguntar para o morador que me contou o fato da morte. Mas como a gente sabe que existe pessoas que fazem reza para se transformar nessas criaturas, e seu José era uma dessas pessoas, e na noite de sua morte, ele fez uma oração ou reza para virar no lobisomem, e quando começou a transformação, ele começou a se debater pela dor da metamorfose, e com isso, fez com que o fogão caísse por cima dele, e o matando esmagado e queimado. Essa é a minha experiência que tive com uma criatura que imaginava que existissem contos e histórias. Obrigado pelo canal, pela oportunidade de contar meu relato. Quer que o canal conte sua história? Nos envie pelo e-mail ou Facebook. Link na descrição do vídeo.